José Manuel Fernandes, bom dia. Bom dia. Acreditas que desta vez pode ser diferente no Irão? Talvez, mas não há segurança nenhuma porque já houve revoltas importantes no passado e essas revoltas não conduziram à queda do regime. Recapitulando muito rapidamente, nós tivemos uma revolta estudantil em 1999, já reprimida com bastante violência. Estamos a falar de algo que se passou 20 anos depois da chegada ao poder dos ayatollahs. Tivemos outra 10 anos depois, em 2009, uma revolta contra uma fraude eleitoral, manifestações com 500 mil de pessoas, portanto, absolutamente gigantescas. Depois tivemos manifestações, mas eram ainda, apesar de tudo, muito urbanas, não é? Estudantis, urbanas, classe média. Tivemos manifestações depois, mais tarde, em 2017 e 2019, por causa do aumento de custo de vida, aí mais humilde, de gente mais humilde, gente que tinha a ver com combustíveis, sobretudo, e, portanto, numa base rural. E depois tivemos as de 2022, que foram desencadeadas por aquela brutal espancamento e morte de uma jovem e que levou a um novo levantamento. Mahsa Amini. Exatamente. Agora, o problema é que será que desta vez há alguma coisa diferente? Será que desta vez podem existir as condições suficientes para uma revolução? No fundo, é disto que estamos a falar. Dificilmente poderá ser outra coisa senão uma revolução. Eu acho que nós, muitas vezes, até por causa daquilo que tu referiste, não é? Havia um eixo, um crescente xiita, como se falou, a partir do momento em que os ayatollahs começaram a dominar aquela região, ou a tentar dominar aquela região, e a criar o tal eixo da resistência, com satélites em vários daqueles países, alguns satélites que eram quase vassalos, como é o caso da Síria, que era um regime xiita, enfim, uma seita xiita, mas xiita. Outros que eram forças que eram quase estados, como o Hamas e o Hezbollah, outros que ocuparam estados, como os Houthis do Iémen, e há mais, não é? Portanto, e parecia imparável, não é? É evidente que isto levou um grande abalo quando o líder, o Soleimani, que era o homem que estava a montar esta rede, foi morto pelos Estados Unidos, às ordens de Trump, ainda era Trump presidente, e o substituto já não ganhou, já não era tão competente. Soleimani era um arabista, quer dizer, porque o Irão não é árabe, e a gente já vai falar um bocado melhor disso, o Irão não é árabe, isso é muito importante. Mas Soleimani era um arabista e quem lhe sucedeu não tinha essas características e, portanto, aquilo não conseguiu reconstituir esse eixo da resistência com a mesma facilidade. Provavelmente com o Soleimani, o Hamas não teria feito aquilo que fez naquele dia daquela maneira, porque porventura teria coordenado o ataque com o Hezbollah, coisa que não aconteceu. Ora bem, dito isto, é preciso, eu vou voltar a um ponto que é importante aqui, que é o Irão não é árabe. Nós olhamos muitas vezes para aquela região e aquilo fica assim uma espécie de amálgama onde tudo se mistura, não é? É tudo islão. Mas é preciso, e às vezes, não, pronto, não é árabe porque é xiita. Não, vamos lá, mais devagar. Quando falamos de Irão, temos que recordar a Pérsia. Não é exatamente a mesma coisa, se bem que haja uma grande sobreposição. E quando falamos da Pérsia, falamos da nossa identidade. O primeiro historiador, Heródoto, era um súbdito persa. Nasceu em Halicarnassos. Halicarnassos é na Anatólia, atual Bodrum, um sítio turístico, é na Anatólia, e num tempo em que a Anatólia pertencia ao Império Aquemênida. Estes nomes às vezes são difíceis de pronunciar, Aquemênida. Portanto, e muita da nossa ideia do que é o confronto Ocidente-Oriente, portanto, e a matriz do Ocidente, é feita a partir do livro de Heródoto, que relata as guerras entre os persas e os gregos, em particular batalhas que são consideradas de alguma forma fundacionais para aquilo que é a identidade primeiro grega, depois greco-romana e por aí adiante. Que é a Batalha de Maratona, ainda hoje corre a maratona em todo o mundo, não é?
portanto uma vitória grega, uma derrota persa. Depois a Batalha de Termópilas, uma derrota grega, mas cheia de heroísmo, não é? Portanto, os 300 de Esparta, enfim, é um bocado de mitologia isto, mas os 300 de Esparta que resistiram ao 1.000.000, que também é uma outra mitologia de invasores persas. E depois o saque de Atenas, o incêndio da Acrópole, mas a seguir a derrota em Salamina, a batalha naval, e finalmente uma derrota em Pártia, que foi talvez a batalha decisiva. E tudo isto cria a ideia de que para os gregos, os persas eram bárbaros, mas para os persas, os gregos é que eram os bárbaros. E indo um pouco atrás, verifica-se que, de facto, em muitos aspectos, nós a semana passada, quando falávamos aqui da Groenlândia, dissemos que às vezes era bom ter perspectivas diferentes daquele planisfério que habitualmente estamos habituados a ver, que tem o Atlântico no meio. Se rodarmos um pouco o planisfério para o lado e se pusermos a grande massa de terra, que é a Ásia Central, no meio, verificamos que no coração dessa área está a Pérsia, e no coração da Pérsia está definitivamente uma das civilizações mais importantes da história da humanidade e mais determinantes. A nossa própria matriz ocidental tem raízes aqui. E basta pensar que, sabes que na Bíblia, portanto, e é difícil encontrar um livro mais marcante na história do Ocidente do que a Bíblia, na Bíblia só há, antes de Jesus Cristo, só há 2 Messias. Sabes quem são? O rei David? O rei David e Mohamed? Não. Círus o Grande, que era um imperador persa, que era o grande imperador do Império Aquemênida, portanto, o grande criador do Império Aquemênida, que era gigantesco, portanto, ia até o Egito, apanhava a Anatólia, tudo aquilo, portanto, ia até à Índia, o Afeganistão, o Cáucaso, tudo isso. E Círus é visto como o libertador dos judeus, que estavam prisioneiros na Babilónia, e por isso é tratado como um Messias, o que é, a maior parte das pessoas não tem noção disso, até porque a própria imagem de Círus durante muito tempo foi apagada da memória iraniana, não era a memória central. Porquê? Porque na Pérsia houve vários impérios e a leitura desses impérios, costuma-se dizer, eu estava há pouco a ver uma coisa, que a história da Rússia é um terreno muito perigoso porque nunca se sabe como é que vai ser reinventada. A história da Pérsia é um bocado parecida, não é? O Miguel está sempre a falar disso. Cada interpretação da sua história tem a ver muitas vezes com os regimes que lá temos. Por exemplo, a história de Círus o Grande é recuperada pelos Pahlavis, portanto, pela última geração de Shahs. Portanto, o pai do Mohammad Reza Pahlavi e o pai dele, que foi que era um militar golpista que tomou o poder e que fundou esta última dinastia. Mas não é propriamente aquilo que está na memória de todos. Há outras. Portanto, só para nos recordarmos a importância disto. Portanto, o Império Aquemênida acaba com Alexandre o Grande, portanto, Alexandre o Grande tinha tanto respeito pelo Império Aquemênida que se faz coroar em Persópolis, que era a capital. Portanto, e veste-se como um imperador persa. Depois tivemos uma coisa que, enfim, uma época que não podemos considerar exatamente Pérsia, mas que é os Espartas, ou as Sácidas, mas que dá a ideia, quer dizer, que eram os grandes adversários da expansão para leste do Império Romano. É em batalhas com os Espartas que é capturado, a única vez em toda a história do Império Romano, um imperador, portanto, é capturado numa batalha. Só uma vez é que o Império Romano consegue chegar ao Golfo Pérsico, portanto, à foz do Tigre e do Eufrates, que é com um imperador que também esteve em Portugal, Trajano. Pronto. E depois há novamente um período de intervalo, até que temos um império que muitas pessoas consideram importantes, que é o Império Sassânida, que é o que antecede a conquista islâmica, portanto, a conquista árabe. Este império é aquele que está em permanente disputa com o que resta
do Império Romano, portanto, que é o Império Romano do Oriente, e anda para cá e para lá, para cá e para lá, até que, em boa parte, por causa desta guerra endémica, há ali uma grande fraqueza que permite facilmente aos árabes entrarem por ali adentro. Depois há períodos muito complicados, passam por aqui os mongóis, passa por aqui Tamerlão, há períodos Persópolis que já tinha sido destruída, há novas capitais, Isfahan, por exemplo, que é uma cidade dizem maravilhosa, eu nunca visitei, nunca estive no Irão. Até que se cria, portanto, em volta de 1500, portanto, na altura do Renascimento, o Império Safávida. Atenção, este período, mesmo o período em que não há um império propriamente dito, a cultura persa nunca desapareceu. E só para te dar um exemplo disso, quando nós falamos de Avicena, o grande referência intelectual, científica do mundo árabe, ele era persa. Ele era persa, ou era iraniano. Portanto, o império... E agora, outra coisa curiosa que curiosa e significativa, o xiismo, portanto, que, como sabemos, é digamos, um ramo do Islão que surgiu logo a seguir à morte do profeta, porque é por causa de uma disputa sucessória que se forma o xiismo, não é? Portanto, os que achavam que os sucessores deviam ser eleitos pelos pares do profeta, que são os sunitas, e aqueles que querem seguir um sobrinho do profeta, e portanto que são os xiitas, e nós vemos sempre, está bem, pronto, estes senhores foram ali para Oriente e ficaram por ali. Não, o xiismo só é adotado no Irão, ou na Pérsia, no século XVI, por um novo império, que é o Império Safávida. É este império que vai, e até esta altura, repara, muitas destas coisas olhavam em redor e tratavam tudo em redor como bárbaros. Até ao final do século XIX, princípio do século, ao final do século XVIII, princípio do século XIX, por exemplo, os russos, não eram russos, para já, eram moscovitas. Assim, uma coisa. Quando visitavam a corte, nem sequer eram tratados como embaixadores europeus. Portanto, eram tratados a um nível mais baixo. Até que, finalmente, os russos começam a ganhar batalhas e, portanto, as coisas mudam. E todo este império começa a ser posto em causa por decadência. Há historiadores que dizem que os persas são especialistas em decadência. Gostam muito de decadências longas. Então. Há quem diga, eu achei graça. Portanto, e que se calhar estamos num período exatamente igual a esse. E a transformação da Pérsia vai-se dar muito por influência do iluminismo europeu. E alguns dos seus pensadores, e isto é uma coisa extraordinária que eu não fazia a mínima ideia, alguns dos seus pensadores são franco-maçons, são maçons. São maçons. Uhum. E a ideia é o renascimento do nacionalismo e de um orgulho que vai buscar mitos, quer dizer, repara, com tantos imperadores no passado, com tantas figuras grandes, como, enfim, Ciro é apenas um deles, mas há muitos outros conquistadores, há muitos mitos que podem alimentar a história da Pérsia. E a preocupação destes nacionalistas que surgem no final do século XIX, princípio do século XX, é um Estado, digamos, uma limitação de poderes, um Estado constitucional. Um Estado constitucional. Portanto, de tal forma, portanto, há uma revolução em 1905 e uma transformação, uma evolução para um Estado constitucional. Com algumas coisas que são muito relevantes nesta altura. Há, ainda no século XIX, por exemplo, a proibição da tortura, que é uma coisa, na altura, muito, muito pouco comum. Começa a haver mais atenção à educação. Há quem diga que a primeira universidade persa é uma coisa do século III, muito antiga, mas verdadeiramente a primeira universidade moderna é já dos anos 30, do século XX, e é criada depois de períodos convulsos, de grandes convulsões, há um golpe de Estado e, de facto, os Pahlavi tomam o poder. Portanto, o pai do último Shah, o avô do atual pequeno príncipe, que poderá ser uma das saídas, toma o poder. E vai haver uma evolução sempre muito tensa
na relação entre o Irão, o Ocidente e a Rússia. Porque a Rússia invadiu muitas vezes o Irão. Há muitos períodos longos de disputa pela Ásia Central. Repara, a Ásia Central, todas aquelas, o Turcomenistão, o Uzbequistão, todas essas zonas fizeram parte do Império Persa em muitos períodos. O Cáucaso foi, portanto, estamos a falar da Geórgia, estamos a falar da Arménia, estamos a falar do Azerbaijão. Tudo isso foi, portanto, aliás, hoje há minorias azérias e minorias caucasianas, digamos assim, no Irão, tal como há curdos. É uma minoria curda. Portanto, há muitas minorias no atual Irão. E essa tensão tem momentos, varia, quer dizer, há momentos em que, por exemplo, a Segunda Guerra, reparem, na Segunda Guerra, uma das cimeras entre os três líderes, não é? Churchill, a primeira cimeira, Churchill, Roosevelt e Stalin, é em Teherão. Primeira de todas, não é? Portanto, é em Teherão, pois a segunda é em Yalta, na Crimeia, e a última, já não com Roosevelt, mas com Truman, é em Potsdam. Portanto, só que, entretanto, há o petróleo. E o petróleo cria uma enorme oportunidade e uma enorme tensão. Mas no período em que isto se desenvolve, ainda estamos perante uma forma de olhar para a política e para o nacionalismo que nós diríamos que nos era muito comum. Nos era muito comum. Portanto, é verdade que começa a haver nos Pahlavi, nos Shahs, sobretudo no Mohammad Reza Pahlavi, portanto, o último Shah, uma tendência autocrática, mas que tem quase mística. Ele achava que fazia uma parte de intermediação entre o povo e uma espécie de direito divino, mas ao mesmo tempo era um promotor do desenvolvimento. Portanto, o Irão transforma-se radicalmente com o dinheiro enfim, com a riqueza do petróleo. O Irão produzia mais petróleo do que a Arábia Saudita, portanto, tinha recursos imensos. Houve um investimento absolutamente brutal na educação, o que vai, no fundo, criar as condições para a queda do próprio Reza Pahlavi, porque cria uma classe média forte e poderosa, não é? Instruída. Há um episódio muito curioso, muito curioso, que se passa pouco tempo antes da queda do Pahlavi, em Washington. É a última, portanto, o Shah vai visitar portanto, tem uma relação próxima com os Estados Unidos, o Irão é o principal cliente de material militar dos Estados Unidos, muito mais que Israel, nessa época. Portanto, é o principal cliente. Tinha sido eleito o presidente Carter, e ele vai a Washington, e no momento em que vai haver a reunião, há duas manifestações que se envolvem em confrontos de iranianos. Os iranianos favoráveis ao Shah e os iranianos anti-Shah. E o que há aqui de curioso e de significativo? É que os que se manifestam a favor, em parte deles tinham sido levados pelo próprio Shah, outros eram inclusivamente estudantes que estavam, digamos, cadetes, que estavam nas academias militares americanas a ter formação. Portanto, tinha sido orquestrado pelo próprio regime. Os que são contra são quem? São, por um lado, esquerdistas, em absoluto, e por outro lado, os primeiros fundamentalistas islâmicos. E há aqui uma mistura. E os esquerdistas são, sobretudo, estudantes que tinham ido para as universidades americanas, portanto, filhos da classe média alta. E é esta mistura que vai levar à Revolução de 1979, portanto, que é, para alguns historiadores, eles consideram que é um daqueles momentos de viragem da história do mundo. Nós habitualmente falamos muito da viragem de 1917, Revolução Russa, e depois da viragem de 1989, 91, queda do Muro de Berlim, queda da União Soviética, mas a viragem de 1979 é fundamental. Antes de 79 havia a ideia de que uma religião poderia assumir o caráter político global que o Islão veio a assumir a partir dessa altura, não era algo que fizesse parte da nossa discussão, da nossa conversa. É completamente novo. Ele, de repente, quando se percebe, quer dizer, o primeiro
o primeiro presidente do Irão pós-79 é um senhor chamado Abu Hassan Bani Sadr, que era um laico, que dura 2 anos, rapidamente, portanto, os conservadores islâmicos tomam completamente o poder, dominam tudo, e de repente aquilo que era, por exemplo, o terrorismo laico, ou civil, ou político, que está muito presente nos anos 60 e nos anos 70, repara, a OLP é uma organização laica, uma organização livre de da Palestina, era uma organização completamente laica, não tinha nada religioso, não havia Hamas, não havia Hezbollah, não havia nada disso. Portanto, mas havia terrorismo. Na Europa havia terrorismo, mas era de extrema esquerda ou de extrema direita, portanto havia, ou nacionalista, portanto havia vários tipos de terrorismo. E de repente temos esta novidade que é motivação religiosa. A motivação religiosa. Não quer dizer que já não houvesse coisas deste género. Já havia. Os irmãos muçulmanos já existiam, já vinham do Egito, já eram coisas antigas, já tinham raízes, mas não nada com esta dimensão. E de repente há ali uma exportação daquele modelo, assumido, uma exportação daquele modelo. E de alguma forma entramos num tempo novo. Por isso é que a hipótese de fim do regime dos Ayatollah pode representar uma mudança em muitos aspectos tão forte, tão importante como aquela que foi essa mudança há 20 anos. Agora, 2 aspectos, só porque já estão a demorar muito tempo, deixa-me só referir 2 aspectos. Primeiro, pode ou não triunfar desta vez? Ora bem, o que é que desta vez é diferente? Há coisas diferentes desta vez. Primeiro, a forma como tudo começou. A forma como tudo começou, isto começou nos bazares de Teherão. E quem começou foram comerciantes que habitualmente eram pilares do regime. Habitualmente eram pilares. Estes comerciantes já tinham sido importantes na queda do Shah. E porquê é que eles estão revoltados? Porque de repente, quer dizer, estamos a falar de um país que entrou em colapso, literalmente colapso económico. 52% de inflação num único mês. Sabes o que é que isto é? Quer dizer, quem tem poupanças desapareceu. É a Alemanha do pós-guerra. Quer dizer, é a hiperinflação, é uma coisa que de repente o dinheiro desaparece. Portanto, 130% de aumento do preço do pão. 130% de aumento do preço do pão num país cujos recursos, em vez de serem canalizados para o desenvolvimento, coisa que apesar de tudo foi feito durante o tempo de Shah, os recursos são canalizados para financiar o eixo da resistência. Ou então para construir mísseis e armamento e coisas desse género. E, portanto, esta nova forma, esta fagulha tem uma importância. Depois, há outro aspecto que é importante, que é o alcance. Nós não temos ainda, até porque não temos internet agora, e, portanto, está tudo fechado e não conseguimos ver imagens. Não vimos nenhumas imagens com a dimensão das imagens, por exemplo, de 2009, em que havia 500 mil de pessoas nas ruas, praças gigantes, cheias de gente. Não sabemos se isso está a acontecer, se não. Mas há uma coisa que sabemos e que não aconteceu em 2009, é que está por todo lado. Está por todo lado. Portanto, não é só Teherão, não é só os subúrbios de Teherão, não é só os subúrbios de classe média de Teherão, é todo lado. Está por todo lado. Isso é significativo. Depois, há algo que psicologicamente também é relevante. O regime tinha uma espécie de aura, que era uma aura de invencibilidade, uma aura de superioridade absoluta. E tudo isso teve um choque brutal na Guerra dos 12 Dias, não é? Como podemos agora dizer, isto é, na campanha de junho do ano passado, quando de repente, contra tudo o que sempre foi dito pelo regime, o regime foi incapaz sequer de se defender. Portanto, quando primeiro o ataque israelita, aquela decapitação de não sei quantos organismos importantes, portanto, aqueles ataques cirúrgicos, a destruição das defesas aéreas e a seguir o outro ataque americano para a destruição dos centros de produção de armas nucleares. Finalmente, há algo que isso aí, para mim, é muito, muito difícil de perceber o alcance. Para haver revoluções, por regra, é necessário haver um líder. Em 79 havia o Khomeini. Era a imagem. Aliás, havia quem dissesse na altura, diz que o Shah costumava dizer, como é que vocês queriam que eu resistisse? É a mesma coisa que imaginar que o líder político da oposição na Polónia é o Papa João Paulo II. Pronto, de alguma forma mas não chegou lá para tomar o poder, não é? Portanto, e a Polónia também não resistiu.
ou melhor, o comunismo polaco também não resistiu. Agora, será que esse líder existe? Quer dizer, há uma possibilidade, que é a possibilidade desse líder ser o Pequeno Príncipe, digamos, o filho de Mohammad Reza Pahlavi, só que está exilado desde os 17 anos, portanto está há 47 anos no exílio, vive num subúrbio nos Estados Unidos, portanto tem um discurso que ele começa a haver referências a ele nas manifestações. Fazer que ele não tem nenhuma rede, não tem nenhum poder, não tem clérigos a segui-lo, como tinha o Ayatollah Khomeini. Portanto, poderá ser ele o líder, é difícil de saber, até porque nas revoluções os líderes, as revoluções muitas vezes dependem do gênio do líder, quer dizer, não há exemplo do gênio, pode ser o gênio do mal, mas é o gênio do líder, como era o caso de Lenin, por exemplo, tinha claramente esse gênio. E... Se não fosse tão idosa, creio que a mãe dele daria uma grande líder. Ele não sai. Pois, portanto, esta conjugação de fatores, ainda pode haver aqui, se calhar, o gatilho que desencadeia isto tudo, que é a ameaça de Trump. Eu creio que a ameaça de Trump não é dirigida diretamente ao líder supremo, ao Ayatollah Khamenei, até porque a estrutura de poder, e este aspecto é muito importante, a estrutura de poder no Irão é uma estrutura que tem um líder supremo, mas depois há várias camadas e uma espécie de teia, sendo que há camadas que são mais visíveis, há um presidente eleito, enfim, vale o que vale, foi umas eleições que valeram, há um parlamento eleito, vale também o que vale, até porque os candidatos têm que ser aprovados pelos clérigos, portanto pelos guardiões. O líder supremo depende supostamente dos guardiões, que podem no limite substituí-lo, mas depois há uma outra estrutura que obedece integralmente ao líder supremo e que é onde reside o poder, onde no coração dessa estrutura está a Guarda Revolucionária. E a Guarda Revolucionária não são apenas, quer dizer, repara, nesta repressão são eles que estão a aparecer. Sim. Não está a aparecer o exército nem a polícia, porque o Ayatollah não confia neles. O que é que distingue a Guarda Revolucionária digamos, das forças de segurança normais? Duas coisas. O fanatismo ideológico, religioso, o que tu quiseres, e a corrupção. Portanto, a Guarda Revolucionária é dona do regime. Portanto, os negócios, as grandes empresas, está tudo dentro da estrutura daquela estrutura hierárquica da Guarda Revolucionária. E alguma crueldade. Há registros hoje... Não, claro, muita crueldade, mas isto aí é crueldade... muita crueldade para com os manifestantes. Não creio que se distinga muito dos outros regimes. Repara, mas distingue-se do exército ou da polícia. Na Venezuela, aquilo que assegura o poder também é o facto da estrutura da pirâmide militar estar toda ela corrompida e depender do narcotráfico e daqueles negócios todos que foram feitos. Quando isto é assim... Podes tirar algumas peças que o resto digamos, do dominó não cai, portanto, porque o dominó tem muita vontade de não cair. Portanto, esse aspecto é um aspecto complexo. Última nota: se isto acabar, o mundo muda. Se isto acabar, o regime iraniano muda, mas atenção, há um outro poder também de inspiração muçulmana que está a crescer e que agora tem como coração a Turquia e que tem como motivação a Irmandade Muçulmana. Portanto, a Turquia, quer dizer, só que a Turquia é um país mais complicado, mais complexo, onde há de facto uma sociedade civil muito forte também, onde há dinamismo, mas onde sabemos que nas últimas eleições o poder de Erdogan já foi muito colocado em causa, mas há aqui uma mistura de neo-otomanismo, portanto... Os velhos, repare, estamos de novo a regressar aos impérios, aos mitos históricos, aos velhos impérios. Falámos aqui da Pérsia, estamos agora a falar do Império Otomano. Tudo isto são coisas que nós, repara, na identidade nossas identidades, as nossas memórias, aquilo que são os nossos mitos, fazem parte dessa identidade. Estamos a falar aqui de povos que podem ir buscar as suas raízes a 2500 anos, como é o caso da Pérsia, ou no caso dos otomanos, também 1500 anos. Portanto, são coisas muito poderosas
que não podemos de forma nenhuma subavaliar. As civilizações Por isso, caíram, mas as suas memórias perduram, as civilizações, no sentido tradicional. Repara, o próprio termo civilização para os persas não é a noção de que é a nossa civilização. O termo civilização para eles é boa educação. Sermos bem educados, que é uma coisa que é sermos civilizados, como às vezes também aqui diz. Portanto, as palavras são sinónimas ou têm dois significados. E eles davam mais importância ao facto de serem bem educados, saberem se comportar à mesa, saber quais são as hierarquias, saberem como é que as pessoas se vestem, se comportam, se negociam. Quer dizer, esse tipo de coisas são muito importantes. Algumas das leis mais antigas são persas. Na nossa matriz religiosa está algo que é quase anterior, que é o zoroatrismo. Portanto, Zoroatrismo. zoroatrismo, que nós achamos que desapareceu, que só lá estão umas coisas para a Índia, mas não é bem assim. Portanto, isto é ao mesmo tempo fascinante e cria uma enorme expectativa. Espero que seja correspondida.